Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou contar para vocês um relato que eu tive em 2021, na verdade. Estou gravando o vídeo agora em janeiro de 2022, né? Mas o relato eu não lembro de cabeça, acho que foi em agosto de 2021, antes de eu criar o canal. E eu lembrei desse relato, é muito interessante, foi uma das experiências mais maneiras que eu tive nos últimos tempos como projeção astral. Tá? Na verdade, eu nem categorizo como projeção astral propriamente dita. É mais ou menos uma mescla de projeção astral com processo de clarividência. Por quê? Vocês vão entender agora. Eu estava deitado lá no quarto com a minha esposa estava no computador, fazendo algum trabalho dela, redigindo alguma coisa no computador, e eu não deitei pensando em me projetar, não fiz nenhum exercício energético para projeção astral, não me preparei, nada disso. Simplesmente deitei meio de lado, meio de bruços. Não lembro exatamente como é que eu deitei na hora, mas deitei para tirar um cochilo rápido. Meu filho já estava dormindo, então deitei ali meio esgotado, foi um dia meio cansativo. E de repente eu não cheguei nem a adormecer direito. Eu me peguei saindo do corpo, né? Ao mesmo tempo que a minha visão astral estava fechada, ainda não estava vendo nada. Eu senti que eu estava saindo do corpo levemente e ao mesmo tempo escutava minha esposa batendo nas teclas do computador, né? Igual uma ninja, redigindo alguma coisa, de algum paciente dela, não sei. Mas enfim, eu deitado, eu comecei a sentir que eu estava me desprendendo do corpo físico e falei, pô, vou me projetar astralmente. Mas o que aconteceu? Ao invés de eu me soltar do corpo físico, é muito normal assim ao longo da minha vida, eu tenho projeção desde os 12, 13, 14 anos de idade, né? Muita projeção, mas durante muito tempo eu fiquei preso na catalepsia. Eu saía do corpo, ficava na catalepsia, começava a ver o quarto voando no teto, o cordão me tracionava, eu voltava e saía de novo. Tinha vezes que eu saía 3, 4 vezes por dia. Tinha 3, 4 catalepsias astrais, mas não ficava pertinho do corpo não. Saía voando na horizontal, virava para vertical, ia me desprender, não conseguia, voltava e com o tempo depois eu percebi que era o acúmulo energético. Eu tinha que fazer exercício energético, ou então fazer corrida, jogar futebol. Eu comecei a perceber isso ao longo do tempo, que quando eu conseguia me desprender da catalepsia, quando eu tinha feito exercício físico, principalmente futebol ou corrida. Ou seja, eu conseguia eliminar o excesso de energia, beleza? É claro que você pode fazer isso de diversas formas, mas vamos lá. Então, eu estava deitado ali, na boa, dormindo. Então quando eu tomei a consciência, eu comecei a sair do corpo, mais ou menos assim de leve. E como acontecia muito comigo, eu senti que o braço saiu, mas o corpo ficou preso. Meu braço direito saiu e o corpo físico ficou preso. E daqui a pouco eu tirei a cabeça, ou seja, eu consegui tirar a cabeça parapsíquica, né, a energética, cada cultura vai denominar de uma forma, mas enfim, eu consegui tirar a cabeça do corpo físico, né, a cabeça energética, a cabeça astral, e o braço direito. E o resto eu fiquei preso, eu não consegui sair. Isso já aconteceu comigo centenas, sei lá, milhares, vezes incontáveis ao longo de moleque, né? Então acontecia muito mais, porque eu não fazia o trabalho energético. Beleza, às vezes tirava o braço, tirava outro, mas ficava cego, então quando eu conseguia me desprender depois, eu tinha a visão astral normal. Eu via o plano astral, via meu corpo físico, né? Você consegue ver o processo energético no teu corpo físico também, mas você vê a pele, você vê a carne, você vê a carne no sentido de você vê a textura, vê o pelo no braço, as veias, o músculo, enfim. Mas dessa vez, pela primeira vez, aconteceu uma coisa inusitada. Quando eu tirei o braço e depois eu tirei a cabeça, o entorno estava tudo escuro, eu não via nada. Eu percebi a minha esposa ali no canto direito da cama, eu estava mais para o canto esquerdo, e eu levantei, eu estava meio de bruços, meio de lado, meio de bruços, meio torto, e quando eu tirei o braço direito, depois tirei a cabeça, eu já tinha sentido que eu tinha tirado o braço direito do corpo, né? Quem tem experiência totalmente consciente sabe como é que é, não tem dúvida. Teu braço saiu do corpo, tu tá preso ali, só que, pô, tô com 43 anos, eu tenho isso desde os 13, dos 12, 13, então já é uma coisa natural. Mas quando eu tirei o braço direito do corpo, depois tirei a cabeça, pela primeira vez isso aconteceu de uma forma muito assim, detalhada, na verdade não só detalhada, nunca tinha acontecido dessa forma. Por quê? Eu olhei para o meu braço parafísico, né, meu braço astral, na verdade não é nem o braço astral, o braço energético, e eu via tudo escuro em volta, percebia o quarto, o posicionamento das coisas, mas o meu braço, pela primeira vez eu não via pele, eu não via nada, era como se fosse uma animação em 3D, assim, maravilhosa.
assim, inexplicável, inexplicável, um negócio assim fantástico. Eu via com detalhes a estrutura energética do meu braço, mas eu não via a pele, eu não via a carne, não via as veias, né? Não via os pelos, não via nada disso, era só um braço, como fosse, quem trabalha com animação, é como se fosse um braço em 3D, todo de neon, mas mega detalhado, uma visão fantástica. Eu falo com vocês, já fica até, a energia já começa até a percorrer só de lembrar. E o mais incrível é que esse braço meio que todo neon, né, pensando com calma depois, não é nem o corpo astral, né? Eu tirei de alguma forma só o corpo energético, tá? Talvez porque eu não tenha saído inteiro do corpo. Só que eu consegui ver com precisão os detalhes energéticos do braço. O braço estava todo violeta, a energia toda violeta, mas eu não via textura de pele, de carne, de nada. Era um 3D energético assim sensacional, para não falar palavrão aqui na empolgação. Então, o braço com muito detalhe, os dedos energéticos, e o mais maneiro, assim, eu vi os canais energéticos, né, os nadis, os pequenos nadis do braço, mas eu via dezenas de nadis. Nadis, né? Nunca lembro como é que pronuncia direito. Mas enfim, então eu vi esses canais energéticos percorrendo pelo braço, mas assim, com um detalhe absurdo. E eu olhava, coisa que acontece também na projeção astral, eu conseguia dar um zoom. Eu olhava para uma parte, para um condutor energético, um nadir desse, bum, fechava nele e via a energia percorrendo assim, mas... Pô, moto ali na rua quer me atrapalhar mesmo, os caras sem noção. Tô gravando 1 da manhã, o cara com a moto, né? Mas enfim, então eu conseguia ver o braço energético com muito detalhe, com muitas nuances, assim, com muita nitidez, com muito brilho. Era como se fosse uma animação em 3D, mas eu estava plenamente consciente, totalmente consciente. Isso que é o mais maneiro, o mais interessante. E eu consegui observar esses canais energéticos percorrendo pelo meu braço, e em torno do braço tinham chamas de fogo violeta, né, de energia violeta, mas para quem vê Dragon Ball Z, esses desenhos animes que o cara ativa a energia deles, né, seria a energia dos chakras, né? Eles não falam isso nos desenhos, mas esses desenhos animes trabalham muito com essa ideia de energia do chakra. Mas a sensação, na verdade, a visão foi basicamente de um anime, só que em 3D. Eu via chamas de violeta percorrendo pelo braço. Isso durou uns 3, 4 minutos, mas fiquei nisso, pareceu que demorou 1 ano. E eu olhando tudo com detalhe, cara, as energias correndo aqui, os canais energéticos correndo, vindo pelas mãos, pelos dedos, e as chamas percorrendo em torno do corpo. Eu ficava assim, hipnotizado. Eu, caraca, eu vendo aquilo, então, ao mesmo tempo eu via as chamas aqui de energia violeta em torno da mão e conseguia ver com total lucidez e precisão esses canais energéticos. Na hora eu não me toquei, quando eu voltei para o corpo, eu falei, caraca, são os nadis. Pena que eu não consegui tirar o tórax, senão eu consegui observar com total nitidez os chakras principais, né? Por mais que eu consiga observar na aura, eu tenho uma certa sensibilidade se eu entrar em meditação, se eu parar, eu consigo ver o campo áureo, com as camadas da aura e tal, mas você vê o chakra com detalhe é muito difícil, tá? É uma coisa muito complexa, tá? Então é muito mais fácil num processo desse de desdobramento para você ver com muita precisão. Só que com esse detalhe, com essa vivacidade, eu nunca tinha visto. Parecia uma animação 3D em 8K, tá? Então você vê que foi uma experiência pequenininha, mas assim, uma experiência intensa e maravilhosa. Eu já tive muita experiência de projeção astral, muita experiência de clarividência, mas vou te falar que essa experiência está entre as mais formidáveis que eu já tive. E ao mesmo tempo escutava minha esposa ali datilografando não, batendo nas teclas do computador, uma super velocidade ninja, e a energia correndo, essas chispas, né, essas chamas de energia em torno do braço. Eu fiquei encantado olhando aquilo. Eu falei, cara, eu lembro que eu pensei assim, isso aqui é meu, não estou acreditando nisso. E as chamas de luz violeta em torno e a energia percorrendo. E fiquei nessa uns 3, 4 minutos, assim, hipnotizado com aquilo, né, principalmente com a energia percorrendo, né, com as veias energéticas, né, os nadis, os canais energéticos. E eu dando zoom, eu dava zoom, via um pouco, voltava, e eu falei, que isso, cara, que fantástico, e totalmente lúcido, consciente, não é nem 100%, 1000%, e com um detalhe assim que eu nunca vi, eu olhando aquilo, dando zoom, e eu falei, que isso, cara, 3 minutos assim, igual um bobo, olhando tudo, eu falei, que isso, aí daqui a pouco eu comecei a perceber a respiração do meu corpo físico, porque eu tava deitado meio de lado, meio torto, eu tava respirando meio mal, tava com o nariz entupido, sei lá.
E aquilo começou, quando eu comecei a focar naquilo ali, né, tu vê, um projeto de yoga falsificado. Saí, vi o braço, vi energia, quando eu comecei a perceber o corpo físico, comecei a me ancorar no físico de novo, a respiração, meu posicionamento meio torto já me incomodou meio fora do corpo, né? Eu tava com a cabeça e o braço só, tudo bem, mas uma coisa boba ali, eu tava deitado, dormindo, roncando, como sempre, e comecei a prestar muita atenção no corpo físico, começou a me chamar a atenção, me incomodar, e aí tava meio torto, e comecei, a sensação do corpo começou a me dar uma certa estranheza, eu falei, pô, tá desconfortável. Aí eu tentei sair, é claro, para ver se eu conseguia ver o corpo energético de uma maneira inteira, né? Não só o braço, aí não consegui, fiquei preso, aquela coisa vai, não volta. Aí veio na minha cabeça, falei, caramba, será que eu vou ficar preso nesse meio termo? Não vou conseguir voltar nem nada? É bobeira, né? Mas às vezes acontece isso com a gente, nossa mente às vezes fica presa a alguns medos bobos assim, e tu vê que eu tava tranquilo, relax, aí do nada fiquei pensando nisso, aí fiquei mais preso, aí quando eu vi que não tava conseguindo sair mesmo, eu falei, cara, aí o corpo começou a tracionar, né? Na verdade o braço começou a voltar um pouquinho, eu encaixei a cabeça, encaixei o braço, e nem fiquei em catalepsia há muito tempo não, fiquei uns 2, 3 segundos assim, encaixei, aí levantei. Quando eu levanto, normalmente eu consigo ver a energia do ambiente, né? Eu vejo a aura do ambiente inteiro, então eu vi as energias correndo pelas paredes, as energias correndo pelo teto, pelas paredes, em torno da minha esposa, do meu filho que estava deitadinho também no canto ali, mas enfim, isso eu já estou acostumado a ver. A energia do ambiente, o campo áurico meu principalmente tem facilidade de ver as camadas da aura e tal, mas dessa forma, como eu vi, né, o corpo energético com tanto detalhe, como se fosse uma animação em 3D, em 8K, em 10K, sei lá, tá? Foi a primeira experiência. Então, eu vou treinar um pouco mais, vou tentar reproduzir isso, né? Mas é difícil. Quando a gente tenta, nunca consegue tão bem. Às vezes, quando é espontâneo, é melhor. Então, se eu tiver alguma outra nesse nível, conseguir desprender para ver o corpo energético, os chakras com mais detalhes, por mais que eu já tenha visto a energia dos chakras em torno do campo áurico fluindo, saindo e tal, não é nem perto do detalhe que eu vi do corpo energético. Então, vamos ver. Esse último ano e meio eu tive um desenvolvimento muito grande parapsíquico em virtude do trabalho energético e também de algumas outras meditações e atividades físicas também conjugando em parceria, a caminhada, corrida, meditação diária mais intensa, isso eu vou contar depois em outros vídeos. Então a minha soltura energética aumentou muito nesse último ano, né? Meu parapsiquismo também, as experiências de clarividência aumentaram de uma forma muito brutal e de maneira controlada. Mas eu vou falar disso depois, mas essa experiência de ver o corpo energético, o braço energético no caso, né, com tanto detalhe, eu nunca tinha visto. Então, se alguém quiser contribuir, se achou interessante, achou doideira, bota aí nos comentários e a gente vai se falando. Obrigado por me escutarem e namastê, como eu sempre falo, e até a próxima. Valeu!